Se poupar é se perder. Uma vez o solo tendo sido preparado, uma vez que eu tirei tudo aquilo que suga as minhas energias para que a boa semente da felicidade caia na minha personalidade, a gente começou a chegar naquilo que é o mapa. Esse sim, o mapa. Ser capaz de olhar para a vida das pessoas, para a nossa própria vida, para os acontecimentos e começar a entender o seguinte, olha, existem níveis de consistência na felicidade. A felicidade não é uma coisa só. A felicidade não é estática, ela tem marcos, ela tem níveis de complexidade e de consistência. Você viu comigo que o primeiro nível, o nível da consistência mais fraquinha, era aquela da bolha de sabão. Bolha de sabão, aquela felicidade mais efêmera possível. Aquela felicidade que depende que todas as condições externas estejam perfeitas para que ela perdure. Logo, ela perdura muito pouco. Isso é perfeitamente a definição de uma bolha de sabão. A bolha de sabão, se não tiver tudo absurdamente perfeito, ela pega história. Então, essa é a história da vida de uma bolha de sabão. Você sopra ela em poucos segundos, ela se desfaz porque as condições do ambiente não estão perfeitas para uma bolha de sabão, porque ela é muito frágil. E acaba que a felicidade de muitas pessoas é uma felicidade muito frágil, porque está totalmente refém das emoções e de que tudo esteja perfeitamente bom para que ela seja feliz. O segundo ponto, que já é um ponto mais consistente, nós chamamos aí, já tem a consistência de um sorvete de casquinha. Já não é tão frágil como uma bolha de sabão, mas ainda depende, né, de que você faça um esforço ativo para preservar a consistência daquela felicidade. Você já começa a entrar um pouco mais na realidade, porque você não é mais tão passivo, simplesmente ali refém das suas emoções. Você começa a querer agir. Só que ao querer agir, você se depara com as suas inseguranças. E as suas inseguranças é que te impedem de ser feliz. Mas a partir do momento que você começa a olhar com calma, com tranquilidade para as suas inseguranças, busca aprender uma habilidade que coloque fim a essa insegurança e veja bem, eu quero que você se lembre muito disso. Lembra que eu falei que isso não é só sentimental, isso não é só pensamento para vencer uma insegurança, né? Inclusive, pessoas ficam com terapias intermináveis e não conseguem sair disso, porque na terapia você está ali, né? A maioria dos terapeutas ficam só ali nesse mundo das emoções, tentando validar a insegurança do paciente. E aí, claro, nunca vão sair disso. Inclusive, a pessoa fica refém do terapeuta. Então, a pessoa precisa de algo prático, uma resposta prática, enfrentar a sua insegurança de modo prático. E aí ela consegue, ela começa a entender qual é a sua insegurança, começa a colocar aquilo em prática, começa a ser capaz de servir melhor. Ponto. Agora a gente chegou no nível, no terceiro nível de consistência de felicidade. A felicidade vai ganhando consistência à medida em que ela vai saindo de si. Esse é o grande ponto. Vocês conhecem a minha frase aí, que é ser o centro aumenta o sofrimento. É exatamente isso. São frases que resumem esses conceitos, né? Então, no terceiro ponto, felicidade já tem uma consistência que a gente chamou de porcelana, né? Sobretudo porque a porcelana ela está a serviço de alguém. A gente usa ali a porcelana para receber pessoas, né? Para dar um café, um jantar ali para alguém. Então, já é uma felicidade um pouco mais consistente, porque ela está agora, uma vez que ela não está mais olhando só para si mesma, preocupado com as próprias inseguranças, agora ela está colocando essa habilidade em prol dos outros. E isso nos leva ao quarto nível de felicidade, que a gente falou que já tem uma boa consistência e já tem uma certa beleza. É a felicidade que a gente comparou a mármore, né? Que não só é firme, mas também é bela, que é aquela consistência em que você encontra o seu lugar na vida do outro. Vocês lembram aí do exemplo, né? Da mãe que estava ali com seu filho com câncer e ela nem sequer precisa que o filho agradeça, ela simplesmente olha para a própria vida e fala: eu encontrei o meu lugar, esse é o meu lugar, eu estou à altura do que a vida me pede. Quarto nível de consistência da felicidade. E depois, finalmente, a gente chegou no quinto nível de consistência da felicidade, que é aquele que vai até além disso, além do papel que a gente ocupa aqui nesse mundo material.
que é o nível da consistência da pérola, que é justamente quando você consegue encontrar a felicidade mesmo em meio às piores circunstâncias, mesmo com as limitações mais graves, mais intensas que podem acontecer comigo e com você aqui na Terra e que já estão acontecendo talvez com muitos daqui que estão me assistindo, e a pessoa consegue escolher não olhar para as limitações como sendo aquelas que são impeditivas da felicidade, mas apesar delas, ou mesmo por causa delas, as pessoas tomam decisões e elas moldam a personalidade de tal modo que elas encontram a felicidade mesmo nas piores circunstâncias.